Boa noite, meus irmãos. Começando mais um IBM, o Instituto Olá, Bíblico Maranata. Deus abençoe. Olha, Isaac Yuri. Cheguei antes de hoje, hein? Eu tô te vendo aqui, eu te vi você entrando, o meu celular acusa aqui no meu e-mail. Ah, Aí eu tô me olhando aqui no espelho, eu fico com cara de Mister Magoo, esse óculos fica fundo de garrafa. aí, ô Claudemir, Oi, aqui é 3 em 1. Eu venho e trago o pastor e Marcos Rogério junto. maravilha aí, ó. Que benção, hein? Quer dizer que você vai ser purificado, né? Vai fazer a purificação do quarto aí? Não, minha mãe vai passar tipo um antibactericida, né? Que sugeriram para ela. E aí, Que eu fiquei. já fez o exame pós-Covid? Não, ainda não fiz, não. Mas assim, completou 18 dias, então não tá 18 mais no dias. período não tá Tá, no período de contaminação. já Mas está limpo, já em nome de Jesus. quando eu ia fazer, a mãe da moça que ia fazer, né? Ah, Teve um infarto. Aí ela teve que ir pro hospital. entendi, entendi. Mas você está sentindo bem, sentindo alguma coisa, assim, cansaço, nada? Não tô sentindo nada, não. Graças Entendi. a Deus. Então tá ótimo, show de bola. Estamos aí aguardando a turma entrar. Eu- E eu que tava na dúvida se aquela diaconisa nova era professora. a Janaína também é professora. Depois que eu fui me ligar, né? Porque falou que ela era diaconisa, eu lembrei. A Janaína, ela deu aula aqui também já. Mais uma pra vila. Isso, isso. Graças a Deus. O time está o time tá completando, né? Deixa eu ajeitar essa cortina aqui, tirei, que está fazendo sombra. Não pode. Ah, área técnica. Tá ventando aqui, tem. Bastidores. Os bastidores. É, a turma está chegando aí já. Já já o pessoal está chegando. Hoje é a última aula da série Visões e Ilusões Políticas. Uma análise crítica cristã das ideologias contemporâneas. Muito bom esse O livro, viu? professor, o professor quase não entende de Bíblia, né? Quem? Os professores? Não, o Diácono Lúcio, ó, quase não entende de teologia. A turma de Campo Grande é boa, rapaz. Tem muita gente boa aí. Esse mês a professora Mara, hoje é quarta-feira, ela vai estar estreando. Professora de Campo Grande, O professora nova. professor Paulino ainda volta esse ano? Volta, volta sim. Até dezembro tem aula. Ah, sim. Até dezembro tem aula e a agenda de novembro eu vou começar a fazer depois da quinzena. E aí, na quinzena de novembro, eu preparo a agenda de dezembro e a gente sai de férias. Aí, É. o Claudemir, eu tava vendo lá no grupo, né? Que tem um professor que dava aula no presencial, um tal de Eduardo Pandolfo. Eduardo Pandolfo nunca mais entrou aí, estou com saudade dele. Ele entrava aqui no Zoom também? Sim, no início, sim. Depois ele saiu, não entrou mais. Eu já fiz convite, ele está lá no grupo de professores também. Ah, sim. Mas são questões, às vezes questões particulares e tudo, a pessoa está fazendo algum curso. Olha quem chegou aí, ó. Professor, diácono, mestrando, catedrático, doutor em teologia, Lúcio Antônio. Não sou doutor em nada. Soma, soma eu, soma eu e Claudemir, soma eu e Claudemir não dá metade do Lúcio. Não, não é por aí, não. O Lúcio é grandão, pô. Você é pequenininho, eu também sou. O Lúcio, É, o Lúcio gostei é do tamanho do do batismo Golias, tem aqui, quase né? 3 metros. Isaac, Oi. me fala como é que foi a experiência do batismo. Ah, foi fenomenal, né? Já falei com o pastor que eu quero de novo. É muito bacana, cara, muito legal. Como trabalhei aí há mais de 25 anos com adolescentes, eu vejo você o que eu sempre disse há 25 anos atrás e
depois eu vi na prática. Vocês são muito mais capazes do que as pessoas, entendeu? A prova é que você, quando está atraído por estudos assim, né, que a maioria que seria chato, isso mostra que Deus já te deu você uma capacidade um pouquinho maior. Então, fica atento que papai vai te usar mais do que você pensa, tá, meu irmão? Deus te abençoe aí. Amém. Amém. Olha quem está chegando aí, Lúcio. Diácono Joaquim, Anderson e Cristiane Vitalina. Boa noite, Deus abençoe a todos. Figurias marcadas. Ô, Boa Joaquim. noite, Deus abençoe a todos. Boa noite, Cris. Saudade, hein, Cris? Tu tá sumida, hein? Eu sumida? Desde semana passada. Ruim. Gente, posso fazer um pedido para vocês? Pode. Quando nós formos orarmos, né? Pedir que vocês incluam o nome dos meus tios na oração de vocês, que eles estão com Covid. E a minha tia hoje eu creio muito no poder do nosso Deus. Amém. E ele hoje mostrou para a gente, para a família, que ele é poderoso, que tudo está na mão dele. E hoje, eu lendo o livro de Lucas, versículo 37, de manhã, que eu recebi essa notícia agora à tarde. Uhum. E o Senhor disse que, na palavra, o Senhor diz assim, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E hoje, de tarde, a minha tia e meu tio estão com Covid, eles moram em Manaus, e meu tio é militar. E o quadro dele já está bom, ele já está no quarto, aquela coisa, mas a minha tia, ela precisou ser entubada. E nessa intubação, ela teve uma parada cardíaca, ela ficou 5 minutos sem o coração bater. Vocês sabem que 5 minutos é muita coisa, né, para um coração. E ela voltou, porque a gente está intercedendo, a gente está orando, e eu creio no milagre do Senhor, que o Senhor está fazendo milagre na vida dela. E eu peço aos irmãos que entrem em oração junto com a gente, junto com a família, para poder... Amém. Né, qual o nome dela, Cris? O nome do casal? Girley. Amém. Girley. Girley e o outro? Robson, meu tio Robson. Girley e Robson. Deixa registrado aí, Lúcio. Girley e Robson. Após entrou E assim, Daniel... está fazendo milagre mesmo. Ô, Glória ao Cris, Senhor. eu posso passar o nome deles para botar no relógio de oração da Maranata da Vila São Luís? Pode sim, eu te agradeço, Yuri. Eu já até coloquei aqui na igreja também, nos grupos de orações aqui da igreja. Tá, ok. Eles são cristãos também, tá, irmãos? Amém. Já coloquei aqui Irmão também para nosso em estar Cristo. orando aqui no final, a gente ora. Aí, Márcia Moreira, Daniel, seja bem-vindo. seminarista. Daniel Nobre. Ô, Daniel, quando você entrou, eu pensei que era um marciano, que apareceu umas luzes, uns negócios assim. Rapaz, Deus abençoe você. Isso aí se chama filho de 9 anos em casa. Eu pensei que era um negócio interplanetário, cara. É, tipo um avatar, né? Isso, Chegou um isso. avatar aqui na reunião. Deus abençoe, irmão Daniel- Claudemir. Deus Deus te abençoe abençoe. você. Daniel é nosso professor lá da IBM. É, de Jacarepaguá, é? Isso. Tudo bem, Cris? Deus abençoe. Joia, Tudo, joia. tá indo na paz. Olha quem está aí, Amém. seminarista Marcos Rogério, ó, nos dando a honra da sua presença. Cleide Werneck Virgílio, a cadeira do Virgílio Fala, aí. Cleide. Tudo bem? Deus abençoe. Ele está chegando, está aqui de frente. Sejam bem-vindos todos à última aula da série Visões e Ilusões. Fechando com Ô, os Márcia, de fala ouro. aí, Márcia. Fala alguma coisa. Deus abençoe, meus irmãos. Ô, Virgílio, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, querido. Olha a Márcia vai falar, hein? Oi, queridos. Oi, queridos. Deus abençoe. Só o Lúcio mesmo, né? Não sai do É a meu... nossa líder. Líder de teatro, é fera. Tô sabendo aí, ó. Coisa boa, hein? Esther Diretora, Azevedo, seja bem-vinda. produtora. Júlio São João de Meriti. Isso, galera. Vai entrando, vai dando oi, vai dando um joinha, que a gente já vai começar a aula de hoje. Hoje o Não assunto tem pressa não, cara. Deixa o pessoal chegar. Vai Deixa o com pessoal calma. chegar, deixa o pessoal chegar, mas é muito assunto bom. O Isaac Uri falou para mim aqui em off que já tem 10 perguntas, hein, Lúcio? Que isso, gente? Que isso? Não tem mais coisa tanto
já foi, o mais importante já foi ministrado. É verdade. Aí, verdade. ô, Não, mas Lúcio, hoje eu tô fecha com chave de ouro. preparando a pergunta. Eu estou preparando pergunta desde a aula do calvinismo. Deixa eu aproveitar aqui que está ao vivo aqui, Joaquim. Depois a gente conversa. Dia 17 está ok, tá? Você sabe o que é. Vamos lá, quem está chegando aqui? Elisângela de Caxias. Olha, Caxias dando o ar da graça. Eu fico feliz quando chega a turma de Caxias aqui. Ó. O pessoal vai chegando. Cláudio Honor, diácono Cláudio Honor, irmão Carlos Menezes. Seja bem-vindo, querido. Tivemos ontem um culto de ceia maravilhoso, celebrando ao Senhor mais um culto de louvor e adoração. Foi muito bom, né? Como foi nas demais igrejas aí? Dá um o que vai pelas igrejas aqui, né, Lúcio? Nossa, também foi uma benção. Benção. Eu tenho que fazer uma visita aí, hein, Cleiton? Poxa! Tá devendo, né? Tá devendo, né? Tô devendo. Eu vou fazer uma visita aí qualquer hora dessa. Você vem no Esplanada e não passa na porta e não para lá, pô. É verdade, verdade. Eu tive Não, vai tomar um chinoto. É isso aí, tá? Tomar um chinoto. Lúcio, vamos marcar aí uma caravana para ir em Nova Iguaçu? Vai lá, pô. Vai ser bem Vai recebido. ser um prazer. Me leva junto. Vamos marcar aí, a gente chega lá já de grupão mesmo. Então, a gente combina depois, a gente marca para estar lá junto. Tira uma foto naquela tenda lá, naquele jardim lindo, cara. Hã? É, coisa linda lá. Show de bola. Diácono Lúcio Tem um Antônio. chafariz muito bonito lá. É mesmo, é? Cara de leão. Tem sim. Eu fui na inauguração. Ué, fui. Foi. Tem tanta Eu tava gente. lá. Mas tinha tanta gente, Cleide, que não deu nem para eu chegar perto de você. Porque eu te conheço do encontro com Deus, né? Você não lembra de mim, mas eu lembro. E aí, quando eu falei assim, eu vou lá, vou falar com ela. Mas tinha tanta gente, você também estava lá no culto, você cantou, né? Estava no louvor, né? Amém. Diácono Lúcio, está contigo a palavra. São 12 minutos. Vamos fazer a oração inicial para a gente começar? Vamos aproveitar a hierarquia da mesa. O seminarista Marcos Rogério nos dá a honra de começar orando, querido. Amém. Deus abençoe a todos aí. Deus bendito, louvado seja o teu nome, com muita honra, né? Com muito carinho, muita dedicação e reverência, porque estamos reunidos para estudar a tua palavra. Teu servo Lúcio hoje certamente trará ensinamentos para nós, como tem feito em todas as vezes que teve oportunidade. Continua tratando com o teu servo, trata com cada um de nós presentes nesse lugar, aqueles que ainda estão para entrar na sala, Senhor, que seja uma noite de bênção, como tem sido todas as outras. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Diácono Lúcio, fique à vontade, considerações, diga como você quer que conduza. Não, é o seguinte, eu quero passar para vocês que esse assunto, né, esse tema, é um tema meio politiquês, né? Ele tem uma linguagem própria, ele pede um pré-requisito para entender algumas colocações. Como eu entendo, o professor ele tem que ser um facilitador e não um elocubrador de conhecimento, ele não pega a trombeta e toca um sonido meio estranho para os alunos. Eu tentei ser bem simples, né? Eu sei que eu não consegui ser o que eu queria ser, mas eu quero passar para vocês isso. Eu tentei ser o mais simples possível e como a quantidade do capítulo é muito conteúdo, eu tentei ser mais simples possível quando sair 18 slides. Eu achei que é muito. Porém, eu tenho uma capacidade de síntese até razoável, mas ao ler, né, eu quero falar para vocês que eu não vou está escrito, eu vou comentar com vocês e aí, enquanto vocês estiverem ouvindo eu falar do comentário, eu tentei destacar em vermelho, é uma técnica que eu estou usando, aí vai chamar a atenção de vocês, e algumas coisas eu vou comentar, e se vocês quiserem lendo com os olhos, outras coisas eu vou ler, acho que vai ficar menos enfadonho.
Entendeu? Porque se ficar 40 minutos eu lendo e vocês escutando, fica um pouquinho enfadonho, porque o tema realmente é um tema assim. Então, eu tentei assim, fazer uma coisa mais amigável, né? E o meu objetivo é esse, passar a coisa com um certo carinho e concluir dessa forma. Deus abençoe a gente. Amém. Aí, vamos lá, estou projetando a tela, compartilhando aí, tá? Começando a aula de hoje, que o Senhor nos abençoe. Todo mundo está me escutando bem, antes de mais nada? Estamos ouvindo bem. Então... Só está um pouco escura a tua tela aí, você está um pouco longe. Mas é para mim não aparecer. Não. Aqui. É muita claridade do quarto, a câmera dá aquela... Beleza, está contigo aí, Lúcio. Valeu. Então, essa aí é a capa, né? Pode passar essa capa aí. Claudemir, pode passar essa capa. Ok. Isso aí, roda aí. Então, esse é um resumão que eu acho, né, interessante mostrar o caminho que a gente vai percorrer. A gente vai tratar do Estado e sua tarefa. O Estado no sentido de governo, né? Aí a gente fala o Estado no sentido político mesmo, né? Onde tem um líder que comanda uma nação inteira, né? E eu, dentre muitos pontos que estavam colocados lá, achei importante definir isso aqui, né, em pontos em destaque. O livro fala até mais detalhadamente, mais desdobramentos, mas eu achei assim que é melhor você saber 70% do que tentar dar o todo e não ficar nem 20%. Então, a gente vai falar de poder, a gente vai falar de conceito de poder, de política, o que é poder político, né? Aí, desse poder político gera autoridade, a autoridade é essa fazer justiça, né? Como as ideologias que a gente vem tratando desde o início, né? Que inclusive esse é o objetivo do livro, como que essa ideologia influi na política e na justiça do Estado, né? E influi muito. Essas ideologias, como o Estado fica a questão da justiça e algumas questões também que têm a ver com a responsabilidade individual e a conclusão. Pode passar. Opa, foi muito. Aqui, devagarinho. Não tem pressa não, vamos devagar. Aqui. Aí, tá ótimo. Então, ó, conceito. Poder. Poder é o direito de deliberar, agir, mandar e, dependendo do direito de exercer sua autoridade, soberania, posse ou de um domínio, da influência ou da força. É um termo que se originou a partir do latim. E a fonte que eu tirei foi o Google. Por que eu preferi tirar do Google? Até para tirar um pouco dessa questão da questão política envolvida a palavra poder. Eu peguei a palavra poder, né, num sentido mais amplo, né? Ela deflui de uma série de contextos, né? Como estou mostrando aí, ó, que é soberania, domínio, né? Então, embaixo, esse comentarista do livro fala assim, esse Negro são representantes recentes do realismo político, que é com base na premissa de que poder é a moeda principal da política. Nós estamos vivendo momentos que antecedem as nossas eleições municipais. Não pense que o pessoal está para resolver os problemas do município, para fazer as coisas. Alguns estão asfaltando rua, botando chafariz, consertando praça, mas eles estão fazendo isso agora com um sentido de chamar a tua atenção. Mas, na verdade, o que eles querem não é fazer o bem comum, né? Na maioria das vezes, eles querem isso aí que está em vermelho, poder. E, de posse desse poder, eles vão tentar realizar, infelizmente, né, o que mais agrada a eles, não a gente. Mas fica aí. Próximo. Exemplos de poder. Esses exemplos aí, né, como está entre aspas, né, o autor ele deu o exemplo ou um pastor favorito, ele tem uma influência sobre nós. Isso é poder, né? E a gente que está no contexto de igreja, a gente às vezes analisa, né, que esse poder é real quando às vezes algum tipo de execução, né, às vezes no caminho tão ético, e a maioria concorda, né?
concorda baseado no cargo que exerce, né? Tipo, né? Eu vou até colocar uma coisa para vocês aqui, interessante, né? Não, ele é ungido, ele pode fazer. Isso acontece muito no pentecostalismo extremo, né? Ele é ungido de Deus, não pode ser tocado. Não pode ser tocado a despeito de fazer uma justiça, a despeito de fazer uma coisa que, de repente, não é correta. E a questão de ungido até é uma interpretação errada, porque todos nós somos, né? Ungido é aquele que tem o Espírito Santo. No Novo Testamento, todos nós, salvos, somos ungidos pelo Espírito Santo. Então, um é mais ungido, outro é menos ungido. O que tem é diferenciação, né, de autoridade dos cargos. Então, um colega de trabalho pode convencer você também, um presidente de um partido ou de uma agremiação pode convencer. E isso é poder, tá? É isso que ele está dizendo aqui. E é bom ter essa noção que o poder não é só o poder no sentido mais estrito, né? Existe poder, por exemplo, a gente fala assim, o fulano é mandado pela mulher. Isso é poder, né? É um poder, e um poder muito forte, né? A gente acha isso. Próximo. Claudemir. Aí, fiz uma classificaçãozinha, né? Poder, ele pode ser intelectual, o cara entende, e você consulta aquela pessoa porque ela conhece aquele assunto. O mecânico, ele tem um certo poder, você tem que sujeitar ao mecânico, sujeitar a pessoa que domina uma área de conhecimento. Aí eu botei assim esse exemplo aí, né? Eu sei mais. Então, esse lance de você saber mais sobre determinado assunto, de alguma forma, te confere um certo grau de poder. Existe o poder financeiro, né? Inclusive, esse aí é uma das coisas que poder financeiro eu te compro, ou seja, no sentido bem estrito, né? Você pensa, mas venda, né? Mas, na verdade, o poder financeiro, a gente é o que move aí algumas coisas. Você, para entrar no mercado, se você não tem um poder financeiro, você não vai levar nada. Você tem que ter um poder financeiro, não é espiritual. E aí o poder político, que é o nosso tema, né? E eu coloquei embaixo poder de polícia. O poder político, ele é investido, seja ele presidente, seja prefeito, seja deputado, seja diretor de escola, seja qual foi o cargo. O Estado tem um poder de polícia que, embora vocês pensem que não, o Estado tem um poder coercitivo na mão. Então, o político, quando fala poder político, não é só deputado, vereador, essas coisas não, tá? É diretor de uma estatal ou de uma empresa, né? De uma empresa de preferência estatal, no meu exemplo aqui, ele tem esse poder. E o poder de polícia é o poder da força. Por isso nós temos na Constituição definidas as forças, né? Seja ela da área civil como da militar. Então, a palavra poder é muito importante nesse contexto aí. Próximo. Continuando nesse aquecimento atual, né, o termo política, né? A gente tem que entender o que significa a questão da política, né? Vem de polis, né? De quantidade, polis, muita gente, cidade, ou cidade-estado grega. Por extensão, poderia significar tanto estado. Ou o substantivo, né? Sociedade, comunidade, coletividade. Então, em política sempre tem a ver. Aí vocês pensam assim, eu não gosto de política. Mas olha o que está aqui embaixo. O homem é naturalmente um animal político. E eu vou te dar um exemplo. O bebê, quando está no colo da mãe e quer mamar, ele chora. Aí você pensa assim, mas ele chora por causa do instinto dele, está com fome. Não. Depois passa um tempinho mais, quando ele quer também, não, mas ele quer um brinquedo, ele quer a luz, o que ele faz? Ele chora. E o bebê começa a fazer política. Ele sabe lá vem aquilo que ele está querendo, né? Entendeu? Então, uma família não tem uma coisa mais política do que uma família. E eu posso provar dizendo o seguinte, se você não fizer isso, eu vou te tirar o celular. Isso é um tipo de polícia, vai dizer assim, não, é disciplina. Mas justamente a política, ela tem o poder de polícia, ela tem um poder de controle. Você participa da poli, né? Ou seja de um grupo. E política, né? A política correta, né? Do papel exercício. Se você não se enquadrar,
Então, naturalmente, você percebe isso. A política ela está imersa na vida do homem. E eu posso aqui destacar também a questão do termo política eclesiástica. Você vai dizer para mim que não existe política eclesiástica? Claro que existe política eclesiástica, né? E nessa definição, tem as situações, às vezes, muitos enfronhar, né? Se contaminar tanto com essa questão da política eclesiástica, quando não acontece o que a pessoa quer, ela até às vezes confunde e abandona Cristo, né? Então, fica aí, a gente tem que estar atento a essas coisas. Próximo. Agora sim, agora de posse desses conceitos de poder, de política, né? Agora tem os desdobramentos da política. Aí eu que peguei alguns importantes para a gente pensar junto. Então, aqui nesse primeiro tópico aqui, vem aquela ideia que eu já falei antes, no sentido mais lato, né? A política está ligada à ideia de coletivo, né? Comunidade de cidadãos e governo, ou seja, todo grupamento tem um líder, né? Isso vê no reino animal, né? Tu vê isso. Tanto no quintal que tem galinha, tem um galo, no grupo de todo grupo tem dos animais e dos homens. E eu cito muito exemplo até na questão da organização criminosa. Existe quem manda, quem não manda. E ali tem a política que funciona na equação, né? E aqui, no segundo tópico, né, é a questão da coerção, ou seja, o objetivo da espada, né? Não é, de forma alguma, a única forma de poder disponível aos líderes políticos. Eu coloquei aqui, acrescentei, né, que a mídia, a gente dá o exemplo aí, né, da vitória sem apoio da mídia oficial, o Bolsonaro conseguiu. Então, a mídia nunca foi tão demonstrada como um poder de comunicação poderoso, né? Então, é um poder. E dizem os mais doutos que a mídia é o quarto, além dos três poderes da República, né? A revolução cultural, seja ela pró-esquerda ou pró-direita, seja ela qual for, né? Aí, no caso mais aplicado à questão de esquerda, né? Que o nosso governo, nesses 3 anos, teve dominar a educadora, a mãe, a pátria que dá comida, a pátria filantrópica, né? Eu botei aqui, né? Paternalismo filantrópico e idiotizante, ou seja, eu alimento você e você faz o que eu quero. Isso tudo é um tipo de poder. E a questão da submissão cega e idolatra. Eu botei que é grifo meu, eu cunhei esses termos porque é possível você ver hoje, né, a força desse poder no termo, né, do ex-presidente Lula. A gente dizer, Lula inocente. Lula não é lançado em segunda instância com riqueza de provas, mas as pessoas dizem que ele é, entendeu? Diz que ele é. Por quê? Porque a pessoa entra no chamado idolatria política. E a idolatria religiosa, ela é também um poder coercitivo, maior que a espada. Eu quero citar um exemplo para vocês. É só uma pessoa antiga que viu um filme do Schwarzenegger. Ai, meu Deus, o nome do filme aqui agora. Aquele antigão, fortão, que ele era um soldado, e ele defendia da espada literal. E tinha um cara que defendia o poder religioso e era representado por uma serpente. E foi confrontar. Conan. E lembrou bem, Conan, o destruidor, né? E aí foi confrontado 2 poderes. O Conan representando o poder da espada, do guerreiro, força, aquela coisa toda, e o outro representando o poder religioso. Aí ele falou assim, você com a sua pode matar aquele cara que está lá nesse... E aí o cara falou assim, pula daí, porque ele era tipo um ídolo e o cara pulou, se suicidou. Ou seja, lembrando aqui de Jim Jones, né? O pastor do diabo da Guiana Francesa também, que estimulou de coletivo. E eu poderia ficar aqui falando um monte de exemplos desses, mostrando que existe um poder maior do que a espada. Um deles é esse poder que eu chamei aqui, né, de submissão cega idolátrica, ou paternalismo filantrópico idiota. O que a idiota? Ela tem um sentido clínico, é chamado idiota, as pessoas têm os olhos puxados que não tem, que são retardadas.
né? Então, normalmente, o paternalismo, a pessoa diz assim, ó, o cara roubou, mas fez. Ah, ele é ladrão, mas ele fez. Isso demonstra que a pessoa está contaminada com essa coisa meio mongoloide, né? Dele falar assim, não, ele matou, Hitler era mau, mas ele queria uma sociedade ariana. Ou seja, a pessoa consegue justificar uma coisa completamente justificável na mente dela e ele acredita naquilo. Então, eu estou chamando a atenção dessa questão, né? De não ficar só pensando que o poder está na força, do fuzil, da arma. Para mim, um dos maiores poderes é o poder religioso, o poder de convencimento, né? Que traz a idolatria. E idolatria é pecado, né? A gente ainda tem essa questão. E aqui o Estado policial, na verdade, um pouquinho para mim está um pouco baixo, Claudemir. Só um pouquinho para me ler esse último tópico. Vê se tu consegue subir um pouquinho só. Claudemir. Aí, ó, aqui, apareceu? Bem. Apareceu. Ó, eu achei interessante essa colocação no livro. Ó. O Estado policial, que são mais próprios dos regimes totalitários, né? É um Estado frágil, onde a presença onipresente dos soldados indica fraqueza ao invés de força. O Estado forte é o Estado que não precisa. Por exemplo, você vê em filmes, geralmente, né, filmes assim, europeus, filmes norte-americanos, de preferência, tu vê um policial na rua, viatura, né? Aí para as outras, meu Deus, eu olho aquilo, né? Como é que pode? Porque o Estado é forte. Então ele pode botar um policial, pode botar uma mulher, né? No caso, como policial, parar o carro e ela fiscalizar, porque existe um respeito no Estado. Agora, isso não é aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Uma viatura tem que estar todo mundo com fuzil, pelo menos 2, 3 na viatura, tudo armado de fuzil. Isso mostra o poder do Estado mais frágil, né? E o Estado totalitário é assim, desarma para que o povo não pense, corta a liberdade. Então, eu achei interessante também do livro destacar esse conceito. Um Estado muito militarizado é um Estado frágil. Próximo. Bom, terceiro nível, né, é autoridade. Poder, política, autoridade. Autoridade, segundo está escrito aqui, o autor, autoridade geralmente é direito de exercer poder. Então, uma coisa parece estar ligada à outra, né? A pessoa que tem poder, é óbvio que ela só tem poder porque a autoridade dela é vinculante a algum tipo de situação, né? Por um delegado de polícia, ele pode instaurar um inquérito porque ele tem autoridade, inclusive ele chama de autoridade policial, para instaurar um inquérito. No caso, o inspetor não pode isso. Ele pode apenas solicitar, através do relatório, essa instauração. Então, a autoridade está ligada, geralmente, à questão vinculante. Então, a autoridade, como eu destaquei aqui, é o direito de exercer esse poder. Tá? Muito bem. No segundo nível aqui, esse de George observa que nem toda autoridade implica exercício de um poder de comando sobre o subordinado, é óbvio. Né? O filho não é subordinado ao pai. Né? Existe uma relação de autoridade entre pai, inclusive até existir mais, né? Mas vamos supor, não existe a questão de filho ser subordinado ao pai, mas existe a questão de respeito, né? O pai é autoridade, o pai é o sacerdote do lar. E existe a autoridade performatória, achei interessante também. Envolve o jeito de agir em nome de outra pessoa, ou seja, tipo um mandato que você recebe, né? Existe uma autoridade epistêmica. Observa a posse de um conhecimento, está naquele nível. Né? O cara tem autoridade porque ele é formado naquilo, por exemplo. Você, para operação de coração, você não procura um clínico geral, você procura alguém que é um cardiologista, porque ele tem autoridade epistêmica de conhecimento naquela área. Outra questão também é aqui, né? O exercício dos poderes de comando nem sempre implica exercício legítimo. Aqui a diferenciação que foi feita entre uma arma na mão de um policial, que é o poder legítimo concedido pelo Estado, e uma arma na mão de um bandido. Tem autoridade, mas uma é legítima e a outra é ilegítima. A autoridade política é onde que a gente queria chegar diante desse passeio, né?
é o direito que possui o governo para exercer poder sobre eles sujeitos a ele, incluindo cidadãos e não cidadãos residentes, ou seja, é o próprio poder do Estado mesmo, exercido pelos seus prepostos. Ok? Conclusãozinha que eu coloquei que ficou diferente. Mas se o poder e a autoridade são idênticos, há, no sentido que a autoridade é um tipo de poder em si, distinto, embora certamente reassociado ao poder coercitivo da espada, porque o Estado tem o direito de não exercer autoridade sobre o cidadão, mas de obrigar o cidadão a cumprir aquilo ali. Por isso ele vai preso, por isso ele é processado e por aí vai. Tudo isso, gente, que ele está falando, pode passar, Claudemir. Tudo isso é um exercício que a gente está fazendo para chegar no que interessa, tá? A gente tem esses conceitos para nós chegarmos aos pontos que mais interessam o próprio tema. Tudo isso é para que aqueles que detêm poder, eles tenham poder político para exercer autoridade para fazer justiça. Tudo é para que aqueles que estão no comando, eles possam julgar, eles possam dividir, eles possam exercer essa autoridade com justiça, entendeu? Era mais ou menos como funcionavam os anciãos, né? Na época do Antigo Testamento, né? Trazia os mais velhos para eles decidir a causa, ou os próprios que julgavam a causa, tá? Então, no caso mais moderno, né? O Estado, representado pelos seus poderes constituídos, né? Legislativo, executivo e judiciário, eles têm que, num sentido mais lato, mais genérico, ser justiça função social. E a gente vai ver algumas problemáticas para que isso aconteça, né? Mais um pouquinho de conceito. Ó, justiça é uma virtude a ser cultivada. Perfeito. Começar a história, né? Será que é cultivada? Óbvio que não. A definição clássica de justiça é render a cada pessoa o que lhe é devido, né? Dos direitos mais comuns que uma pessoa humana tem é a vida, a liberdade, regimes mais democráticos, a propriedade, tá? Mas a vida é inerente, tá? E outra coisa que eu gostei, que é uma associação perfeita, isso significa que a justiça requer ação de algum tipo, né? E eu gostei de destacar isso aqui porque, gente, a gente pensa, nós evangélicos nós temos um problema fácil de resolver. Às vezes acontece uma injustiça na comunidade ou no seu trabalho, em algum lugar, aí você pensa assim, eu sou evangélico, logo não vou me meter em problemas. Que às vezes só uma palavra sua, devido à sua posição hierárquica, devido à sua autoridade, devido ao poder dado pela tua profissão, você resolveria uma questão. Mas como você não quer se envolver porque você é evangélico, você não age e a injustiça acontece. Eu vou dar um exemplo da minha profissão que acontecia. Eu, como trabalhava fazendo perícia, né, esperando fazer perícia de pessoa liberar, né, fazendo a papiloscopia, o que acontecia? As pessoas que tinham mortos mais ilustres pediam para colocar na frente. E as pessoas mais comuns e simples do dia a dia, por último. E eu falei assim, não, comigo é pela ordem de chegada. Vou fazer todo mundo na ordem correta. E eu era muito criticado por isso, porque não privilegiava o filho do deputado, o filho do prefeito, o cara que era da maçonaria, o cara que era amigo do meu pai, e por aí vai. Então, eu enfrentei algum problema, mas depois, com o tempo, fui respeitado até por essa ação de não oprimir o pobre. E, às vezes, nós, por sermos evangélicos, nos escondemos por falta de uma falsa omissão, vamos dizer assim, elogiado, que não é elogiável. Você, às vezes, para fazer justiça, você tem que agir, né? Não estou dizendo aqui que você vai ser uma pessoa violenta, que você vai ser uma pessoa confusa. Nada disso. O normal é que, às vezes, para fazer justiça, você tem que ir à escola do seu filho conversar com a direção, né? Você, para fazer justiça, você tem a Bíblia, como diz, né? Se tem alguma coisa contra o teu irmão,
você tem que ir lá na justiça aí, da verdade, conversar com seu irmão e acertar as coisas com ele, entendeu? Então, eu gosto de chamar atenção sobre isso aí. Outro tópico importante, né? A justiça no aspecto definidor do Estado, fundamenta a sua autoridade na política, ou seja, a justiça tem que ser o principal dos agentes públicos. Como eu falei, eu era um agente público, eu fiz justiça no meu âmbito de ação. Então, cada um, né, o prefeito, o governador, o presidente, o correto é ter a justiça como fonte e não a politicagem. Né? Porque a política é correto você praticar política. O que é errado é você praticar a politicagem, que é a parte de derivação negativa. Não, por exemplo, diz aqui, ó, nenhum Estado é privado de justiça nesse sentido. Que sentido? Que o conceito é fazer justiça. Né? No entanto, sob a influência de várias ideologias, é aqui que a gente quer entrar. Influência de várias ideologias, o Estado pode, sinceramente, interpretar erroneamente seu mandato e realizar sua tarefa jurídica em uma moda gravemente distorcida. Né? E aqui vamos ter alguns exemplos sobre isso. Né? Por exemplo, existe que, para a implantação de um regime unitário, não se utilizam os meios, pode até matar. Né? Então, para que se implante o regime que a pessoa quer, de preferência regimes totalitários, né? Você pratica paredão, o Estado pratica o paredão para matar quem discorda. Então, você vê, o Estado pode usar, né, depois do grupo tomar posição, a autoridade para eliminar aqueles que discordam dele, violando, né, a justiça do direito à vida de cada pessoa e de pensar. Então, é muito sério a gente ver isso aqui, eu louvo a Deus até quando a gente está estudando isso, que às vezes alguns nós evangélicos defendemos ideologias políticas que violam direitos graves da vida. Sobre a influência de lá mais na frente poder comer feijão, arroz e ovo, entendeu? E aí pode matar todo mundo com o objetivo que todo mundo coma arroz, feijão e ovo. Não é por aí. Bom, aqui temos exemplos, né? Que eu vou bem claro aqui que o livro dá. Exemplo, dos piores, né? A nazista e a de Stalin, a ética. Mas mesmo as democracias ocidentais pervertem a justiça rotineiramente, embora de maneira menos destrutiva. Ou seja, eu vi um filme sobre Hitler, agora recente, até no Netflix, né? Uma coisa que quase a gente não vê em livro. Hitler, ele mandou, como ele acreditava que tinha que purificar a raça e a raça de ser só ariana, as pessoas que tinham problema. Saiu, hein? Eu tirei, a gente tem menos de 1 minuto agora. Vamos derrubar para a gente voltar logo. Eu nem vi o tempo passar, vamos embora. Foi 40 minutos. Vamos lá, gente. Volta automaticamente, tá? Tranquilo.